Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu tenho uma novidade aqui no meu canal para vocês. Eu vou estar fazendo uma série com vocês sobre a história da redenção. É uma série que eu vou estar fazendo com vocês. Aqui vai falar de profecias, vai falar dos patriarcas, vai falar de Abraão, de Jacó, de José. Quem escreveu esse livro aqui foi Ellen G. White. Ela foi inspirada por Deus para escrever livros. Ela escreveu O Grande Conflito, História da Redenção, que é esse aqui, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações. Ela escreveu todos esses livros. Foi uma profetisa de Deus, Ellen G. White. E hoje eu vou estar passando para vocês o primeiro capítulo dessa série. Que eu vou estar falando de um ser que tinha eternidade. Ele tinha eternidade. Ele estava no céu. Ele tinha tudo. Ele não sabia que era morte, não sabia que era dor, ele não sabia nada disso. Era um ser criado por Deus, um querubim. Ele era importante no céu. Ele ficava à direita de Deus. Mas esse ser começou a colocar rancor e inveja em seu coração. Ele começou a ir contra o governo de Deus. Ele queria governar no lugar de Deus. Mas como que esse ser criado ia tomar o lugar de Deus? Isso não existe. Deus é rei e sempre será rei. Então, mas antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para maiores número de pessoas o conteúdo do meu canal. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus, que Deus nos ilumine, nos dê entendimento para nós entendermos esse primeiro capítulo da história da redenção. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos a história da redenção, Pai. Esse livro maravilhoso que Ellen White escreveu. Pai querido, abençoe os inscritos do meu canal, desse canal. E abençoe também que vão se inscrever. Que Teu Espírito Santo nos ilumine, nos dê entendimento para nós entendermos, Pai. Perdoe os nossos pecados, porque o Senhor conhece o nosso coração, nossos pensamentos. Perdoe, Pai. É isso que eu lhe peço, lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos, irmãs em Cristo, vamos lá. História da redenção. Eu vou relatar para vocês tudo o que está escrito aqui. Cada sábado eu vou estar fazendo o primeiro capítulo, depois o segundo capítulo. Todo sábado eu vou estar relatando para vocês cada capítulo da história da redenção. E hoje eu vou estar relatando para vocês desse ser. Quem foi esse ser que perdeu a eternidade? Que hoje que ele quer fazer muitas pessoas se perder também. Ele está aqui na terra. Esse ser, ele arrastou uma terça parte de anjos do céu. Trouxe com ele. Ele enganou esses anjos. Está aqui com ele hoje aqui na terra. Esse ser é Lúcifer. Lúcifer, que foi lançado aqui na terra, que hoje é o diabo, Satanás, a antiga serpente, o acusador, que quer fazer as pessoas se perderem também, perder a salvação, porque Satanás, ele não tem mais a eternidade, ele está perdido. Quando Jesus voltar aqui, ele vai destruir Satanás e seus anjos. E Jesus também vai destruir o pecado e a morte. Isso vai acontecer
na sua volta. E nós sabemos que a volta de Jesus está mais breve possível. Jesus está voltando. Temos que se preparar todos os dias para a volta de Jesus. E você, está se preparando para a volta de Jesus? Você está lendo a Bíblia? Para você não ser enganado por Satanás? Por não ser enganado por esses falsos profetas que estão só enganando pessoas, que só pensam em ganhar dinheiro, que não pregam a palavra? Cuidado! Se você não estiver alicerçado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, você vai ser enganado por Satanás e por esses falsos profetas. Agora, meus irmãos, irmãs em Cristo, eu vou relatar a história aqui para vocês da queda de Lúcifer. Como que Lúcifer foi lançado aqui na Terra? Por que ele foi lançado? Por causa do que ele foi lançado aqui? Vamos lá. Lúcifer no céu. Antes de sua rebelião, foi um anjo nobre, o primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. Seu rosto, como o dos outros anjos, era suave e expressa felicidade. A testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita e seu porte era majestoso. Uma luz especial resplandecia de seu rosto e brilhava ao seu redor, mais viva do que ao redor dos outros anjos. No entanto, Cristo, o amado Filho de Deus, tinha preeminência sobre todo o exército angelical. Ele era um com o Pai. Antes que os anjos fossem criados, Lúcifer teve inveja de Cristo. Olha só, começou a colocar inveja em seu coração. E aos poucos apossou-se indevidamente do comando que pertencia unicamente a Jesus. O grande Criador convocou os exércitos celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial a seu filho. O filho estava sentado no trono junto ao Pai, e a multidão celestial dos santos anjos reunida ao redor. O Pai então fez saber que, por sua própria decisão, Cristo, seu Filho, devia ser considerado igual a ele, de modo que em qualquer lugar que estivesse presente seu Filho, isso valeria pela sua própria presença. A palavra do Filho devia ser obedecida tão prontamente como a palavra do Pai. Seu Filho foi por ele investido com autoridade para comandar os exércitos celestiais. Devia trabalhar especialmente em união com o Pai no plano da criação da terra e de cada ser vivente que devia existir nela. O Filho cumpriria sua vontade e seus propósitos, mas nada faria sozinho. A vontade do Pai seria realizada nele. Lúcifer estava com inveja e ciúmes de Jesus Cristo. No entanto, quando todos os anjos se curvaram diante de Jesus, reconhecendo sua supremacia, grande autoridade e direito de governar, ele se curvou com eles. Mas seu coração estava cheio de inveja e rancor. Então Lúcifer, ele queria adoração para ele. Ele queria tomar o comando de Jesus Cristo. Jesus era o comandante do céu. Ele que comanda o exército celestial. E Lúcifer queria tomar isso dele. Então, enquanto ali Jesus estava sendo adorado pelos anjos, os anjos se curvando diante dele, Lúcifer também se curvou. Mas Lúcifer se curvou com rancor, inveja e ciúme de Jesus Cristo. Porque Lúcifer queria tomar o lugar de Jesus. Jesus é Deus. Jesus que criou Lúcifer. Jesus criou os anjos com livre-arbítrio. Os anjos poderiam escolher adorar a ele ou não. Essa adoração de Lúcifer
era falsa, não era verdadeira. Então, esses pecados que Lúcifer estava cometendo, estava se separando de Deus, porque o pecado faz separação entre Deus. Quando você está no pecado, você está se separando de Deus, que está lá em Isaías 59. O pecado faz separação entre você e Deus. O pecado também gera morte. Lúcifer mesmo estava planejando a sua própria queda. Lúcifer mesmo estava perdendo a eternidade que ele tinha. E hoje, ele está aqui na terra, com uma terça parte de anjos, que hoje são demônios. E esses demônios, Lúcifer, que hoje é diabo e Satanás, ele quer fazer as pessoas se perderem, perder a salvação. Porque ele e seus anjos já estão perdidos. Quando Jesus voltar aqui nessa terra, ele vai destruir Satanás e seus anjos. Vão ser destruídos quando Jesus voltar. Ele quer trazer mais pessoas para o lado dele. Quer fazer as pessoas se perderem. E as pessoas que não tiverem alicerçadas vão cair em suas armadilhas. Por isso que nós temos que ler a Bíblia e estar com Deus. Porque se você não estiver com Deus, você vai cair nas armadilhas do diabo, que hoje é Satanás. Tomem cuidado, leiam a Bíblia, fiquem do lado de Deus. Porque é muito sério isso, povo de Deus. Lúcifer, que hoje é o diabo, ele quer destruir as pessoas. Se você faz a vontade do mundo, você está fazendo a vontade dele. Ah, você vai para um carnaval, você está fazendo a vontade do diabo. Você se embriaga, você fuma, você está fazendo a vontade do diabo. O diabo quer isso, quer ver você lá embaixo, quer ver você destruído. Jesus não quer ver você assim. Jesus quer ver você levantado, quer ver você firme nele, quer ver você fazendo a vontade dele. E quando você está do lado de Deus, o diabo não chega perto de você. Porque o diabo quer fazer as pessoas perderem a eternidade. Continuando aqui. Cristo fazia parte do conselho especial de Deus relacionado aos planos divinos, enquanto Lúcifer os desconhecia. Ele não compreendia, nem lhe havia sido permitido conhecer os propósitos de Deus. Mas Cristo era reconhecido como soberano do céu. Seu poder e autoridade eram os mesmos de Deus. Então Lúcifer, o que ele queria fazer? Ele queria ter autoridade de Cristo. Lúcifer queria ser o soberano do céu. Ele queria governar no lugar de Deus. Deus falou que não, Lúcifer. Eu que te criei, por que você quer governar em meu lugar? Não existe isso. Não existe você também. Vou dar um exemplo. Você trabalha numa firma, certo? Você é um mecânico. E você começa a colocar orgulho no seu coração e quer tomar o lugar do gerente. Era exatamente isso que Lúcifer queria fazer. Tomar o lugar de Deus. Isso é muito sério. Lúcifer não ia tomar o lugar de Deus. Deus jamais ia dar essa autoridade para ele, porque ele era um ser criado. Lúcifer não estava contente com o seu lugar. Ele queria mais. Olha aqui, ó. Lúcifer se considerava o favorito entre os anjos no céu. Havia sido grandemente exaltado, mas isso não despertou nele louvor e gratidão ao seu Criador. Ambicionava a superioridade do próprio Deus. Gloriava-se na sua exaltação. Sabia que era honrado pelos anjos. Tinha uma missão especial a desempenhar.
estivera perto do Criador, e o resplendor incessante da gloriosa luz que cercava o eterno Deus havia brilhado especialmente sobre ele. Pensava como os anjos tinham obedecido a seu comando com grande entusiasmo. Não era sua roupa bela e brilhante. Por que devia Cristo ser assim honrado acima dele? Então, o que ele queria? Ele queria ser honrado no lugar de Cristo. Ele queria que os anjos honrassem ele e não honrassem a Jesus. Ele queria ser importante no céu e não Jesus Cristo. É óbvio que Jesus Cristo é o mais importante. É óbvio, porque Jesus Cristo foi que criou os anjos. Como que um ser criado queria tomar o lugar dele e ser honrado pelos outros anjos? Não existe isso. Ele deixou, aqui ó, a imediata presença do Pai. Olha aqui, Lúcifer, insatisfeito e cheio de inveja de Jesus Cristo, dissimulando seu verdadeiro propósito, convocou os exércitos angelicais e introduziu seu assunto, que era ele mesmo, como alguém afligido, relatou a preferência que Deus dera a Jesus e o desprezo a ele. Contou que dali em diante toda a doce liberdade que os anjos tinham desfrutado estava no fim, pois não havia sido posto sobre eles um governador, a quem deviam de agora em diante render honra e serviu. Então, Lúcifer não tinha Jesus como governador. Lúcifer não considerava Jesus como governador. É ele que queria ser o governador do céu. Era ele que deveria ser honrado pelos outros anjos, não Jesus. Por isso que ele saiu da presença do Pai, insatisfeito e cheio de inveja. Contou que dali em diante toda a doce liberdade que os anjos tinham desfrutado estava no fim, pois não havia sido posto sobre eles um governador, a quem deviam, de agora em diante, render honra e servir. Declarou que os tinha reunido para lhes garantir para ele não mais se submeteria à violação dos seus direitos e dos deles, que nunca mais eles se prostraria diante de Cristo, que assumiria a honra que lhe devia ter sido conferida e que seria o comandante de todos aqueles que se dispusessem a segui-lo e a obedecer à sua voz. Uma coisa interessante que eu quero falar aqui para vocês. Mesmo no céu, um lugar eterno, o pecado entrou lá, através de Lúcifer. Você viu que Lúcifer queria que Cristo adorasse no céu? E depois, em Mateus capítulo 4, ele parece a Jesus. Ele fala assim, olha Senhor, eu dou todos esses reinos para você. Você vai tomar conta de todos esses reinos. Mas você tem que fazer uma coisa. O que ele pediu? Se você prostrar diante de mim e me adorar. O que Jesus falou para ele? Eu adoro somente a Deus. Somente Deus é adorado. Até na terra, quando ele foi jogado aqui, ele queria adoração. E até hoje, Lúcifer quer adoração. Ele quer ser adorado. Lúcifer quer ser glorificado, exaltado. Quem tem que ser glorificado e exaltado é Deus. Deus é glorificado, exaltado, honrado e adorado. Somente Deus pertence a tudo isso. A mais ninguém. Continuando. Houve controvérsia entre os anjos. Lúcifer e seus simpatizantes lutaram para reformar o governo de Deus. Queria reformar o governo de Deus. Eles estavam descontentes e infelizes, porque não conseguiam medir sua insondável sabedoria e verificar seu propósito em exaltar seu filho e dotá-lo com tal ilimitado poder
e comando, rebelaram-se contra a autoridade do Filho. Olha aqui, prestem atenção. Os anjos que eram leais e sinceros procuraram reconciliar o poderoso rebelde à vontade do seu Criador. Justificar o ato de Deus em conferir honra a seu filho e com fortes argumentos tentaram convencer Lúcifer de que não lhe cabia menos honra agora do que antes que o pai proclamasse a honra que tinha conferido a seu filho. Então vieram os anjos leais conversar com ele. Olha, Lúcifer, pare com isso. Não vai dar certo o que você vai fazer. Adore ao seu Criador. Exalte o seu Criador. Mas ele não quis saber. Tentaram convencer Lúcifer, mas não conseguiram. Mostraram aos anjos leais, mostraram-lhe claramente que Cristo era o Filho de Deus, existindo com eles antes que os anjos fossem criados, que sempre estivera à direita de Deus. Então, eles falaram para Lúcifer: olha, Lúcifer, antes dele nos criar, ele já existia. Ele já estava assentado à direita de Deus. Como que você quer tomar o lugar dele, Lúcifer? Isso não compete a você. Pare com isso, Lúcifer. Você vai se dar mal se você continuar insistindo com isso. E Lúcifer continuou tendo inveja de Cristo, rancor e ciúme. E Lúcifer não deu ouvidos aos anjos leais, mesmo ele falando isso. Continuando, e sua amorosa autoridade até aquele momento não tinha sido questionada, e que ele não tinha dado ordens que não fosse uma alegria para o exército celestial cumprir. Eles insistiam que o fato de Cristo receber honra especial de seu Pai na presença dos anjos não diminuía a honra que Lúcifer havia recebido até então. Os anjos choraram ansiosamente, tentaram levá-lo a renunciar ao seu mau desígnio, render submissão ao Criador, pois até então tudo tinha sido paz e harmonia. O que podia originar essa voz discordante e rebelde? Lúcifer recusou ouvi-los, então se afastou dos anjos leais e sinceros, chamando-os de escravos. Esses anjos leais a Deus ficaram pasmos ao verem que Lúcifer era bem-sucedido em seu esforço para incitar a rebelião. Prometia-lhes um novo e melhor governo do que tinham então, no qual todos seriam livres. Um grande número expressou seu propósito de aceitá-lo como líder principal comandante. Ao ver que seus primeiros passos foram coroados de sucesso, vangloriou-se de que ainda haveria de ter todos os anjos ao seu lado, que seria igual ao próprio Deus, que sua voz autoritária seria ouvida no comando de todo o exército celestial. Olha, de novo os anjos leais advertiram, alertando quanto às consequências caso ele persistisse, pois aquele que pode criar os anjos tinha poder para retirar deles toda a autoridade e de alguma forma notável punir sua audácia e terrível rebelião. Pensar que um anjo pudesse resistir à lei de Deus, que é tão sagrada quanto ele mesmo. Alertaram os rebeldes a fechar os ouvidos aos argumentos enganadores de Lúcifer, advertindo-o e a todos os que tinham sido afetados que fossem a Deus e confessassem seu engano, por até mesmo admitir um pensamento que colocasse em dúvida sua autoridade. Muitos simpatizantes de Lúcifer ouviram o conselho dos anjos leais, arrependeram-se de sua insatisfação e de novo receberam a confiança do Pai e de seu Filho amado.
O grande rebelde declarou então que estava familiarizado com a lei de Deus e que se ele se submetesse a uma obediência servil, seria destituído de sua honra. Nunca mais poderia ser incumbido de sua elevada missão. Disse que ele e os que tinham se unido a ele haviam sido muito longe para voltar, que enfrentaria as consequências, que nunca mais se prostraria para adorar humildemente o Filho de Deus, que Deus não perdoaria, que agora precisavam garantir sua liberdade e conquistar pela força a posição e autoridade que não lhes fora concedida voluntariamente. Os anjos leais se apressaram para relatar ao Filho de Deus o que havia acontecido entre os anjos. Encontraram o Pai em união com seu Filho. Assim foi que Lúcifer, que era um querubim, portador da luz, aquele que participava da glória de Deus, que servia juntamente a seu trono, tornou-se, pela transgressão, Satanás. Amado, para determinar os meios pelos quais, para o bem-estar dos anjos fiéis, a autoridade assumida por Satanás podia ser retirada para sempre, o grande Deus podia imediatamente lançar do céu esse arqui-enganador, mas esse não era seu propósito. Queria dar aos rebeldes uma oportunidade igual para medirem sua força e o poder com seu próprio Filho e seus anjos leais. Nessa batalha, cada anjo escolheria seu próprio lado, o qual seria manifestado a todos. Não teria sido seguro tolerar que qualquer um que tivesse se unido a Satanás na rebelião continuasse a ocupar do céu. Tinha aprendido a lição de genuína rebelião contra a imutável lei de Deus, e isso era irremediável. Se Deus tivesse exercido seu poder para punir esse líder rebelde, os anjos descontentes não teriam se revelado. Então, Deus tomou outra direção, pois queria manifestar distantemente a todo exército celestial sua justiça e juízo. O que nós entendemos aqui, queridos? Que o pecado faz separação entre Deus. Lúcifer já estava se separando de Deus. E o pecado faz isso. Se nós permanecermos no pecado, a justiça de Deus vai vir e o juízo de Deus também, para aqueles que não se arrependerem. Se permanecer no pecado, os ímpios vão ser destruídos, vão ser aniquilados, junto com Satanás e seus anjos. Essa é a verdade. Então esse foi o capítulo 1, a queda de Lúcifer. E também, no capítulo 1, também fala da guerra no céu, que eu vou estar falando para vocês no próximo sábado. A guerra no céu. Como que aconteceu essa guerra? Por que aconteceu essa guerra? Como que foi feita essa guerra? Vou estar relatando para vocês no próximo sábado. Agora eu quero orar por vocês. Querido Deus e Pai, eu oro para essas pessoas, que essas pessoas comecem a ler a Bíblia. Que o Teu Espírito Santo, Pai, vai tocando no coração de cada pessoa. Que as pessoas se arrependam de seus pecados. Porque se não se arrependerem, elas vão ficar aqui. Elas vão ser destruídas, Pai. O Senhor ainda é misericordioso. Ele quer que todas as pessoas se arrependam. Que o Teu Espírito Santo toque no coração de cada pessoa, de cada irmão, irmã em Cristo. Que toque, que vá tocando no coração de cada pessoa, para as pessoas se arrependerem e se entregarem ao Senhor. Pai querido, perdoe os nossos pecados, porque nós somos falhos.
e abençoe os inscritos do meu canal, Pai, e os inscritos que vão se inscrever. Abençoe a cada um deles. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E até meu próximo vídeo. Tchau!